Bom dia! O programa Agronegócio está começando e na edição de hoje você vai ver: exportações de carne bovina batem recorde no mês de julho. BRF registrou prejuízo líquido superior a 1 bilhão e 500 milhões de reais no segundo trimestre de 2018. A Ásia aumentou sua participação entre os importadores do agro brasileiro. Michel Temer sancionou a lei que estabelece a política de frete mínimo para o transporte rodoviário de cargas. Mercado de reposição continua firme. Goiânia recebe o segundo Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável. O programa Agronegócio está começando. As informações da Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos, mostram que a exportação total de carne bovina in natura e processada bateu recorde em julho, com crescimento de 24% em comparação com o igual mês de 2017, depois de 4 meses consecutivos de resultados negativos. Foram embarcadas 159 mil toneladas no mês passado, em comparação com 127 mil toneladas em julho de 2017. A receita cambial, que no mesmo mês de 2017 atingiu 533 milhões de dólares, saltou para 840 milhões de dólares em julho passado, crescimento de 58%. Os números são positivos no acumulado do ano até julho, favorecendo alcançar a meta de crescimento de 10% em 2018. Em 2017, foram exportadas mais de 783 mil toneladas de carne bovina até julho. E a receita foi superior a 3 bilhões de dólares. Em 2018, a movimentação foi de 841 mil toneladas e a receita cambial obtida atingiu 13,5 bilhões de dólares, com crescimento de 7% no volume exportado e de 11% no faturamento. A BRF registrou prejuízo líquido superior a 1 bilhão e 574 milhões de reais no segundo trimestre de 2018. O prejuízo é 846% maior do que o registrado em igual período do ano passado, de 166 milhões de reais. O EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ficou negativo em 289 milhões de reais no período, ante o desempenho positivo de 575 milhões de reais, comparação anual. Já a receita líquida da BRF somou 8 bilhões 181 milhões, alta de 1,9% ante o segundo trimestre de 2017. Segundo a companhia, o trimestre foi marcado pelas restrições impostas pelo mercado europeu, greve dos caminhoneiros, pelas medidas antidumping impostas preliminarmente pela China, banimento da insensibilização elétrica na fase de abate do frango halal e pelo aumento no preço dos grãos. A Ásia aumentou sua participação entre os importadores do agro brasileiro. Em 1997, a participação do continente era de 16%. Nos últimos 10 anos, a participação tem aumentado, atingindo 51,8% no acumulado do ano de janeiro a julho. Já a principal razão para a elevação das exportações para a China foram as vendas de soja em grão. A quantidade subiu de 39,4 milhões de toneladas para 43,9 milhões de toneladas de soja em grão no período em análise. A participação da soja em grãos nas exportações totais à China chegou a 80,6%, o equivalente a 17 bilhões 550 milhões de dólares. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, deveremos ter hoje tempo parcialmente nublado, com variação de nebulosidade, períodos curtos de sol intercalados com períodos curtos de nuvens. Outros municípios terão um tempo fechado e com possibilidade de chuva. Nebulosidade variável com pequena chance inferior a 30% de chuva.
Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios de Goiás. Em Porangatu, máxima 39, mínima 22. Em Campos Belos, máxima 38, mínima 24. Em Ceres, máxima 36, mínima 19. Lusiânia, máxima 34, mínima 21. Jussara, máxima 37, mínima 27. Em Anápolis, máxima 34, mínima 23. Acreúna, máxima 37, mínima 27. Quirinópolis, máxima 38, mínima 24. Jataí, máxima 38, mínima 19. Em Pameri, máxima 34 e mínima 20. E depois do intervalo, você vai ver que Michel Temer sancionou a lei que estabelece a política de frete mínimo para o transporte rodoviário de cargas. Mercado de reposição continua firme. Goiânia recebe o 2º Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável. Nós voltamos já.